com o Theo Cury, porque é muita mudança que foi feita e muita coisa até diferente do que a gente falava ontem, quando o Theo estava pessoalmente com a gente aqui no estúdio. Porque, Theo, a gente viu uma divisão muito grande, principalmente quando a gente fala de carnes. A gente estava vendo Arthur Lira, Fernando Haddad, por incrível que pareça, os dois um do lado do outro nesse sentido. Por outro lado, a gente estava vendo a ala mais política do governo Lula, o próprio presidente Lula, a oposição do governo e a bancada agro do outro lado com relação a essa isenção, torcendo por essa isenção. No fim das contas, o que aconteceu foi isso, essa isenção da carne, de peixe, e aí é interessante acompanhar essa mudança, que certamente não deve agradar muito o Ministério da Fazenda e Fernando Haddad, mas queria que você fizesse um balanço sobre essas medidas, o que ficou realmente definido a partir de agora e qual que é a preocupação daqui para frente, levando em consideração que o texto agora vai para o Senado. Vamos lá, Muriel. Bom dia agora com mais calma para você. Ótimo dia para quem acompanha a gente. Ontem houve uma aprovação considerada muito importante por analistas políticos e também por políticos aqui de Brasília, depois de muitos anos de discussão com relação a uma proposta para alterar as regras do sistema tributário brasileiro. Houve a aprovação da reforma no ano passado e agora a Câmara dos Deputados aprovou a regulamentação da reforma tributária, que nada mais são do que as regras que vão ditar como que vai funcionar o sistema tributário brasileiro a partir de agora, com a reforma aprovada no ano passado. Então foi aprovado numa primeira etapa a própria reforma tributária, algo histórico, depois de 3 décadas de discussão no Congresso Nacional, e agora as regras que vão ditar o funcionamento do novo sistema tributário brasileiro, mais enxuto com relação aos impostos que hoje existem. Vai haver uma diminuição, uma redução, uma concentração do imposto. Ontem houve essa aprovação com a inclusão, como a Gabriela Veras contou, da carne, da proteína animal e do sal entre os itens que não terão imposto dentro da cesta básica. Havia uma discussão com relação a essa inclusão. Quanto mais há exceções em alguns pontos, maior pode ser o imposto de outro lado. E a gente comentava sobre isso ontem aqui na programação, para balancear e não haver um sobrepeso, uma sobretaxa para grande parte da população. Há um lobby muito forte que pautou essa segunda etapa da votação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, com diversos setores pleiteando benefícios fiscais para seus produtos que estariam sendo incluídos na reforma tributária. Não foi diferente com a proteína animal. Houve, como a Gabriela contou, um vai e vem de possibilidades com relação a essa proposta, envolvendo especificamente a proteína animal e a carne vermelha entre esses produtos. Houve um apelo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e um aval do presidente Lula para que a carne fosse incluída como um produto com imposto zero na cesta básica na reforma tributária. Há críticas com relação a isso de parte da equipe econômica e do próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que disse ontem que a inclusão da carne na cesta básica vai ter um impacto muito grande na alíquota do IVA, um dos impostos que passam a valer a partir da reforma tributária. Há também uma redução ou uma isenção de todos os medicamentos dentro dessa reforma tributária. Então, há uma série de novas regras valendo para diversos produtos. Resta saber como que será essa votação no Senado Federal. Isso deve ficar, então, para o início do segundo semestre, com a retomada dos trabalhos lá no Legislativo. Mais tempo para discussões e, para quem ficou insatisfeito, aumentar, intensificar o lobby lá no Senado Federal. A gente vai ao longo dessa edição ainda falar sobre quais setores saíram perdendo com essa definição, mas principalmente de que forma que isso deve repercutir realmente para os consumidores, que no fim das contas é isso que importa e é isso que com certeza embasa a decisão do próprio presidente Lula. Obrigada, viu, Theo? Já conversamos mais.